Oi, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje, nessa aula do 7º ano, vamos dar continuidade à simetria de reflexão, especificamente no plano cartesiano. Bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nossas aulas são digitais. Agora, você está assistindo ao vivo. Vocês podem estar assistindo na televisão, que fica maior, né? No celular, no seu tablet. Você, aluno da Rede Municipal do Recife, o tablet que a prefeitura te entregou, também acessa. E no seu computador, do jeito que você quiser. Por que eu estou falando tanto do tablet e do celular? Porque nós temos o aplicativo do Educa Recife, que os meninos vão colocar isso, QR Code aqui, e vocês podem baixar. Para quê? Para participar ativamente dessa aula. Eu sei que vocês estão assistindo na televisão, realmente é mais confortável, mas qual a vantagem de estar no aplicativo? A vantagem é que você vai participar da nossa aula, porque você entra nesse aplicativo, Educa Recife, e você acessa com um pouquinho de dado, a partir daí você vai navegar pela prefeitura, não gasta teus dados, e você pode conversar conosco agora, dar a sua opinião, fazer pergunta, fazer crítica, fazer uma observação que você quiser participar, porque nós temos o chat agora na aula ao vivo, hoje, com minha companheira, professora de matemática, minha companheira de aula, professora Marta. Olá, estudantes do 7º ano. Espero que todos e todas estejam bem. Vamos para a nossa nova etapa com a professora Tânia. Sucesso, Tânia, na aula. Vamos lá. Tanto Marta pode passar para mim a pergunta, como ela pode responder ali mesmo no chat para vocês, tá? Vamos lá? Temos também o YouTube. Lá no YouTube vocês acessam o Educa Recife e vocês têm uma playlist de todas as aulas. Essa aula é uma continuação da aula anterior, tá? Eu deixei uma atividade para vocês. Espero que vocês tenham tentado fazer e bora lá ver como é que ficou. Mas antes, vamos recapitular alguns conceitos. Primeira coisa, dá um zoom aí, as ligações matemáticas. Lembrando sempre, matemática não são caixinhas ou gavetinhas, como vocês queiram, de conteúdos separados. Está tudo interligado, tá? Hoje, aí no destaque, simetria de reflexão e plano cartesiano. Aqui tem apenas um recorte, gente. Tem muito mais conteúdo matemático ligado a esse conteúdo específico. Aqui, ó, medidas, planos, semelhança, par. Ali eu coloquei o par e coloquei a representação, né? Que é uma letra maiúscula que eu coloquei de P, de ponto ou de par, X e Y. Ora, polígonos, retas perpendiculares. Ó, o símbolo da reta perpendicular pode ser esse T de cabeça para baixo, ou seja, uma linha horizontal e uma vertical. Tá? Coloquei ali um quadradinho que você está vendo triângulo, circulando. Por quê? Porque se eu passar a diagonal do quadrado, você vai ter dois triângulos. Bom, visto isso, lembrando o plano cartesiano. O ponto, ali é o P, ó, lembrando que o X sempre vem na frente do Y. Por que eu separo com ponto e vírgula e não só com a vírgula? Porque se a medida do X for uma medida decimal, por exemplo, 2,5, vai ficar confuso. Então, isso é uma representação internacional. Matemática, você vai ver no mundo todo a mesma matemática, tá? O exemplo aí foi o ponto A, que é 2 e 1. Quem é 2? É o X, ou seja, é duas unidades de medida a partir do encontro do eixo das ordenadas com das abscissas. Lembrando, a abscissa é da horizontal, que aqui no caso é o X, e as ordenadas da vertical. O encontro dela é a origem, que é o nosso zero, tá? Então, quando eu tenho um ponto aqui, A, 2 e 1,
Veja, eu levanto uma perpendicular ou paralela ao eixo das ordenadas para encontrar. Aonde eu vou encontrar? Na paralela ao eixo X, no encontro delas, eu tenho o ponto 2, 1. Tá? Isso é a formação, as ordenadas dos pontos que a gente já vem trabalhando há algumas aulas. Ora, que é importante ver a distância. Qual é a localização desse ponto? É essa distância aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou ter 1, 2, 3. Tá? Este ponto aqui de vermelho. Se ele der um zoom. E se você mostrar, se você ampliar a tela, os meninos vão perceber que eu coloquei 2 pontos. Um do lado positivo e um do lado negativo. Que distância é essa? A mesma. Por quê? Porque eu estou considerando esse eixo na vertical, que é o eixo da ordenada, o eixo Y, como eixo de simetria. Então, o simétrico do ponto 3, vamos supor, eu não fiz marcação, é o menos 3. E aí você, além de ter os pontos simétricos, lembra dos números simétricos. Então, quem é o simétrico de 5, Marta? Menos 5. Exato. Então, fica fácil perceber que a simetria é o oposto, tá? Então, o número positivo que eu disser aqui, por exemplo, 3.500, Marta, é o simétrico. Menos 3.500. Tá bom, gente. Bora lá responder? Pensem aí o simétrico de 2022, o ano que nós estamos, né? Bota lá no chat para a Marta responder para vocês, conversar com vocês. Além disso, eu coloquei aqui o símbolo que as retas estão se cruzando perpendicularmente, tá? O que é perpendicular? Ela forma um ângulo de 90 graus. Bom, neste caso aqui, o eixo de simetria é o eixo X, é o eixo horizontal. E o que é que eu quero? Qual o simétrico deste ponto? Este. Porque esta distância aqui, daqui até aqui, é a mesma dessa daqui até aqui. Então, eu tenho um ponto simétrico em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo Y, ou seja, o eixo horizontal. Bom, aqui está um exemplo, né, do plano cartesiano, os eixos de simetria. Ora, eu tenho o quê? Simetria de reflexão. Por que eu coloco simetria de reflexão e não chamo só simetria? Porque existem outros tipos de simetria. A proposta agora é apenas a gente trabalhar de reflexão. Se eu considerar o eixo Y das ordenadas como eixo de simetria, então, olha só, que eu inverto. Numa aula sobre simetria, a professora Marta sugeriu a gente dobrar o papel. Se você escrever qualquer coisa com uma caneta que na hora que você dobrar, vai ficar a marca, o eixo de simetria é a dobra e você vai ver imagens simétricas mesmo, da mesma maneira. Porque tenta ir em casa. E aí vocês vão perceber que se você escolher um ponto, passar uma perpendicular, passando a distância desse ponto ao eixo de simetria é a mesma. Então, eu tenho pontos simétricos. Professora, por que a senhora colocou 3 pontos e não colocou os outros pontos? Aqui é só um exemplo, pessoal. Todos os outros pontos têm necessariamente de ter a mesma distância do eixo de simetria. O ponto e seu simétrico, tá, pessoal? Bom, por que eu estou falando isso? Porque se eu for colocar todos os pontos da figura, a gente termina a aula e não sai daqui. Eixo Y como simétrico. E o eixo X? A mesma coisa. Veja que se isso aqui fosse uma folha e eu tivesse pego o eixo da abscissa e dobrasse em cima, se esse daqui tivesse com uma caneta que marcasse o outro lado, você iria ter a figura dessa maneira.
porque você tem invertido. A gente já viu isso, como é importante, por exemplo, escrever o nome ao contrário na ambulância e no carro dos bombeiros. Por quê? Porque quando escuta a sirene e você olha pelo retrovisor, você vai ler invertido, tá? Ah, não assistiu a aula não? Vai lá, dá uma olhadinha. Tá legal a aula, a primeira aula desta sequência. Agora, pegue seu caderno e seu lápis e mãos à obra. E aí, a turma está só assistindo ou já está fazendo pergunta, professora Marta? Estão todos atentos. Daqui a pouco começam as perguntas. Uhum. Então, seguindo, nós fizemos essa questão, pedimos para vocês trabalharem e vamos dar sequência. Quais as coordenadas dos pontos marcados? O que é que ele quer? Está falando de simetria agora? Não. Ele está perguntando as coordenadas. Se é as coordenadas, aonde está esse ponto em relação ao eixo X, ou seja, ao eixo horizontal, que se chama eixo das abscissas. Ora, ele está, se eu desço aqui, ele está no 0. Então, ele é 0. E com relação ao eixo das ordenadas, ou seja, o eixo vertical, o eixo Y. Um espaço, 2. Estou usando a malha quadriculada aí como unidade de medida. Podia ser centímetro, milímetro, mas aqui fica mais claro para vocês que a unidade de medida é você que vai determinar. Ah, professora, e se tiver a questão em centímetro? Então, você vai pegar a régua e vai medir em centímetro, tá bom? Olha só. Todos esses 4 pontos, dá um zoom aí, eles estão com o X 0. Perceba, como ficou fácil achar essas coordenadas. 0, e eu vou contar o quê? O primeiro, o mais alto, o lá de cima. 1, 2, 3, 4. Então, 0, 4. O seguinte, descendo agora em direção ao 0. 1, 2. Então, 0, 2. E lá embaixo, olha que curioso. Se eu desço, eu tenho 1, 2. Eu tenho 0 e menos 2. Olha, Marta. Interessante. Que curioso. É um ponto simétrico, não é isso? Isso mesmo. Este ponto aqui, olha, turma, esse ponto 0, 2, é simétrico ao 0 e menos 2. Da mesma maneira que esse ponto 0, 4 é simétrico ao ponto 0, menos 4. E é 0 menos 4 mesmo, professora? É assim, 1, 2, 3, 4. E está onde? No 0. A setinha aqui indicando que está no 0. Então, é 0 e menos 4. Tá, pessoal? Ora, e os outros? Vamos lá. 1, 2. Eita, mas eu andei para o lado negativo. É antes do 0. Então, 1, 2. Menos 2 é o X. E o Y? Para o lado positivo. 1, 2. 2. Menos 2 e 2. Tá? Aqui, esse outro. O X é o menos 2. Igualzinho ao de cima. Andei 1, 2. E o Y é o 0, porque eu estou no 0, estou no ponto 0. O seguinte, eu ando mais 2 casas, então 1, 2, 3, 4. Então, estou no menos 4, no X menos 4. E continuo no Y 0. Por quê? Aonde é que eu estou na reta Y? Estou aqui, no 0. Tá? Aqui, novamente, temos um simétrico de quem? Temos o simétrico deste ponto aqui, menos 2 e 2 positivo. Quem é o simétrico? Menos 2 e menos 2. Professora, mas aí o X continuou o mesmo. É verdade. Por que o simétrico e o X continua o mesmo? Porque é esta reta aqui, a reta X, que eu estou considerando como
eixo de simetria, tá? Então, se eu dobrar em cima do X, esse ponto, se for um papel transparente, vocês vão ver que está exatamente em cima, né, Marta? E Isso aí, mesmo. alguma questão, alguma observação? Não, tá perfeito. Então, vamos dar continuidade. Achamos os pontos. Tá tudo certo, tá? E agora, identifique as coordenadas dos pontos simétricos em relação ao eixo Y. Quem é o eixo Y, gente? Esse eixo vertical, é o eixo das ordenadas. Professora, por que a senhora fica repetindo que é eixo da ordenada, eixo da abscissa, eixo vertical, eixo horizontal? Porque, gente, são palavras novas para alguns de vocês. Alguns de vocês nem se já viram, não lembra. Outros sabem, então não tem nenhum problema, a gente vai seguindo. Mas eu estou querendo que vocês façam essa associação. É assim que a gente aprende uma palavra nova. Já repeti aqui. Um bebê, quando repete que uma bola é uma bola, 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 é porque alguém já repetiu essa palavra ligado ao objeto inúmeras vezes. É assim que o ser humano aprende. Então, palavra nova, vou repetir aqui algumas vezes. Bora lá. Olha como é fácil, dá um zoom. De cara, esses pontos são os mesmos pontos simétricos. Por quê? Porque eu estou considerando o eixo de simetria, o eixo Y, esse eixo vertical, certo? Então, quem é o eixo Y, Marta? Ordenadas. Isso, o eixo das ordenadas. Gente, já facilitei a vida de vocês. Próximo. Olha só, eu tenho este eixo aqui, esse ponto aqui, e esse ponto de cima vai chegar no ponto 2 e 2, positivo. Depois eu vou passar uma segunda etapa, eu coloco toda a numeração. O segundo ponto, 2, 0. Perceba que o Y está no 0. O terceiro ponto, 4, 0. Eu continuo no próprio eixo X, né? No eixo das abscissas. Então, o Y é 0. E, por fim, esse ponto 2 e menos 2. Perceba, esse ponto e este está na mesma distância. São pontos simétricos em relação ao eixo das ordenadas, o eixo Y. Achei meus pontos, que era o pedido deles. Ótimo. E aí, dá um zoom que eles vão perceber que se você olhar direitinho, olha só, o ponto simétrico em relação ao eixo Y, que é o eixo vertical, se eu considerar o menos 2 e o 2, vai ser o 2 e 2. Por quê? Porque eu continuo, como se eu tivesse passado uma paralela ao eixo X, por isso que eu estou no mesmo ponto Y, né, que é 2, mas eu estou no simétrico do 2, que é o menos 2 em relação ao eixo X, tá, gente? Então, os pontos simétricos no plano cartesiano sempre vai trazer para você um número simétrico. Um deles é simétrico, o outro é o mesmo. Bom, visto isso, para a gente terminar, vamos ligar os pontos. Aqui eu coloquei uma sequência e vocês estão vendo que não está os pontos que a gente acabou de ver. Por quê? Porque essa era a atividade, deixei para vocês fazerem, mas aqui eu já marco todos eles para a gente fazer. Vamos fazer a sequência. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Professora, e agora? Bom, gente,
Como eu não coloquei a orientação, vocês poderiam ter ligado de qualquer maneira. Mas vamos ligar numa sequência como se eu estivesse fazendo a mesma sequência invertido, né? Fiz essa sequência até aqui. Daqui, do ponto extremo, os dois extremos, eu fui para onde? Fui para aqui. Então, vamos passar esta diagonal aqui. Seguindo, passei uma paralela ao Y. Montei da mesma maneira. Aqui eu andei no próprio eixo X, que é o eixo das abscissas. Vou andar da mesma maneira. Seguindo, eita, passei uma diagonal para o próximo ponto. Olha. Passei uma paralela ao X e fechei a minha figura. Gente, que figura é essa? Será que dá para ver, perceber? Dá um zoom aí. Veja que eu fiz uma figura que, se você dobrar no eixo Y, vocês vão perceber que não é exatamente uma figura simétrica. Não simetria de reflexão. É uma simetria de rotação. Né? Certo? Eu vou rodar, girar, e aí eu vou ter a mesma figurinha. Olha ela aí. Veja os nossos trapézios retângulos. Percebam, né, que é um catavento, aqueles... A gente brinca muito, né? A criança gosta de colocar. Eu mesmo gostava, adorava. Acho até interessante. Tá? Essa foi nossa figura. Espero que vocês tenham conseguido perceber essa figura. Marta, alguma mensagem por aí? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Acho que o pessoal acompanhou bem o assunto. É? Tá bom. Então, gente, percebam que aqui a gente finalizou diversas aulas, trabalhamos com plano cartesiano. Vai lá, assiste. Não assistiu? Dá uma olhadinha. A gente trabalhou com a questão de como é que eu faço a representação de um ponto. Tipo assim, este ponto aqui, que ponto é esse? Mesmo sem estar aqui a marcação, só é com tal. Daqui para cá eu tenho quanto? Tenho 1, 2. Tenho 2, 3, 4. Então, este ponto aqui no X é o 4. O 4 o quê? O 4 no Y é o 0, gente. Então, é o 4, 0. Essa marcação é importante. Lembrando, plano cartesiano. Por que foi tão importante? Sabe o teu GPS? Aquele que você bota para... Qual é o caminho mais rápido para chegar no canto? Né? Eita, professora, é mesmo. O pessoal que faz transporte de passageiros usa muito isso. Mesmo o pessoal que faz entrega, né? Faz entrega. Mesmo se tiver de bicicleta, de moto ou de carro, usa muito isso. E isso só foi possível porque Descartes fez o plano cartesiano. Então, a partir do plano cartesiano, que são as coordenadas no plano, você tem as coordenadas geográficas, que são coordenadas esféricas, mas o princípio foi aí. Então, este desenvolvimento da geografia e esse desenvolvimento para você, que é fácil, né? Pega ali o celular e bota, quanto tempo eu vou chegar? Qual o melhor caminho? Tem a ver com isso aqui. Por que eu vou aprender se já está feito? Ora, quando ele fez isso, ele não imaginava que ia ter GPS. Ele não imaginava isso. Então, gente, quando a gente aprende uma coisa, lá na frente, de repente, quem sabe se é você o inventor? Todos nós somos capazes de andar para frente e de chegar até onde outros não chegaram. Acredita em você? Eu acredito. Eu acredito que você vai longe. Lembrando, matemática é super divertido. Tudo está interligado. Na hora que vocês perceberem essas ligações matemáticas,
que esquecerem de decorar e passarem a entender e a se divertir, vocês vão perceber que essa história que matemática é difícil é fake news. Isso aí, ó, não existe. Tá, pessoal? Bom, na próxima aula a gente vai entrar no outro conteúdo, mas vou passar a palavra para a Marta, para ela se despedir. Coleguinhas do 7º ano, espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Eu agora vou me despedir da equipe de Libras, né? Que aqui hoje, sem eles, eu não conseguiria atingir tantas pessoas, porque eu não sei Libras, eu não teria como explicar para vocês. Muito obrigada. Adoro vocês. Bom, turma. Tchau. Até a próxima aula.